E se o colapso não fosse uma tragédia, mas um ritual secreto de liberdade? E se tudo aquilo que aprendemos a evitar, a angústia, o niilismo, o fracasso, fosse na verdade um caminho legítimo para a verdade mais crua da existência? Essas não são perguntas confortáveis, mas são exatamente o tipo de abismo onde Émile Cioran mergulha sem piedade e nos convida a mergulhar com ele. Aqui, Cioran escreve como quem já não espera nada, mas ao invés de tornar isso um lamento, ele o transforma em poesia ácida, em lucidez cruel. Para ele, o desmoronamento não é um acidente, é destino, e talvez até bênção. Sua pergunta não é como vencer, mas como continuar sabendo que não há vitória alguma. Neste vídeo, vamos caminhar pelos corredores sombrios e fascinantes do Breviário de Decomposição. Vamos escutar Cioran com os ouvidos do presente, um presente marcado por exaustão, ansiedade e um vazio polido por redes sociais e produtividade tóxica. Talvez neste desmoronamento silencioso do mundo moderno, as palavras de Cioran nunca tenham feito tanto sentido. Se você sente que há algo de errado com o mundo, ou com você mesmo, talvez aqui encontre um tipo raro de consolo. Não aquele que promete cura, mas aquele que nos oferece lucidez. Porque no fundo, talvez exista sim uma estranha forma de dignidade em desmoronar. Se essas palavras tocaram algo em você, considere deixar seu like e se inscrever. Mas por ora, apenas respire e venha comigo. A lucidez para Cioran não é bênção, é maldição. Ele escreve: ser lúcido é ser triste com método. E é impossível esquecer essa frase depois que ela nos atravessa. Ela é uma pedra jogada contra a fachada otimista da modernidade. Essa que nos exige motivação constante, sorrisos forçados e metas de superação. Para Cioran, toda tentativa de encontrar um sentido último é, no fundo, uma espécie de histeria coletiva. E sua obra é um ato de revolta contra essa necessidade de sentido. Desde cedo, Cioran experimentou o desconforto de existir, mas não como uma crise passageira. Era uma sensação crônica, um cansaço de estar no mundo. E isso ele não esconde. Ao contrário, ele transforma esse incômodo em escrita, como se cada linha fosse um espasmo de alguém que não consegue se adaptar à vida, mas também não consegue abandoná-la. A decomposição a que ele se refere no título não é apenas a do corpo, mas a das certezas, dos ideais, das ilusões que sustentam nossa civilização. Cada fragmento do livro é uma tentativa de desmontar aquilo que tomamos como absoluto. A fé, a razão, o progresso, a esperança. Tudo é colocado sob o bisturi da dúvida. Mas diferente de Nietzsche, que ainda acredita na potência do homem que cria seus próprios valores, Cioran duvida até da capacidade de criar. Porque para ele, criar também pode ser um gesto de desespero. Mas veja, há uma beleza trágica nisso tudo. Quando ele escreve: a vida é suportável apenas se não se pensa nela demais, não está sendo cínico, está sendo honesto. Porque vivemos tempos em que o pensamento virou mercadoria. Coaches, influenciadores, filósofos de Instagram, todos vendem soluções rápidas, hacks existenciais, fórmulas de felicidade. Mas Cioran não oferece nada disso. Ele não quer te vender uma saída. Ele só quer que você veja o buraco e tenha coragem de não desviar os olhos. A sociedade de hoje, tão obcecada por autoestima, não saberia o que fazer com alguém como Cioran. Ele desconstrói até o próprio eu. Escreve: a consciência é mais nociva que a lepra. O que ele quer dizer com isso? Que pensar demais sobre si mesmo, esse narcisismo disfarçado de autoconhecimento, nos paralisa, nos consome. E talvez ele tenha razão. Porque quantas vezes você já ficou preso nos próprios pensamentos, girando como um animal em gaiola? Quantas noites sem dormir, quantas decisões adiadas, quantas crises internas alimentadas por um excesso de reflexão.
Cioran nos propõe algo radical. Não encontrar respostas, mas aprender a conviver com o colapso, porque há uma dignidade silenciosa em quem olha para o vazio e continua caminhando, mesmo sem saber por quê. Ele não celebra a dor, mas reconhece que ela é parte do pacote. E talvez, nesse reconhecimento, haja algo libertador. Ele não quer que a gente fuja do desmoronamento. Quer que a gente o aceite como um tipo de verdade, porque há momentos em que resistir é mentir para si mesmo, e é por isso que ele fascina, porque nos entrega uma filosofia sem promessas, mas carregada de verdade. Há algo profundamente inquietante na maneira como Cioran fala da esperança. Ele não a vê como virtude, mas como vício. Para ele, a esperança é a mais trágica das ilusões humanas, porque nos mantém presos a um futuro que talvez nunca chegue, ou pior, que ao chegar, nos decepcione. Em suas palavras, a esperança é a pior das paixões. Por ela cometemos todos os crimes e todos os absurdos. Essa frase carrega uma violência que poucos ousariam admitir, mas talvez muitos já tenham sentido. Vivemos sob o império da esperança. Esperamos que o futuro nos redima, que o amor nos salve, que o sucesso nos justifique. Esperamos pela cura, pelo reconhecimento, pela mudança. Mas Cioran nos arranca brutalmente dessa espera. Ele nos empurra para o agora, não o agora romântico e leve dos mantras modernos, mas o agora cru, onde não há promessas, apenas presença. Um agora onde já não se pode escapar pela fé, pela ideologia ou por sonhos cor-de-rosa. Talvez por isso, o breviário de decomposição seja tão necessário nos tempos que vivemos, porque somos educados desde cedo a acreditar que o mundo nos deve algo, que seremos recompensados se formos bons, disciplinados, resilientes, que a vida é justa, e se não é, pode ser consertada. Mas Cioran ri disso tudo com um riso amargo. Para ele, a vida não é justa nem injusta. É simplesmente absurda, e qualquer tentativa de torná-la lógica é uma forma sofisticada de negação. Ele não nos convida à apatia. Ele nos convida ao enfrentamento sem ilusão, a viver sabendo que tudo pode ruir e ainda assim levantar da cama, a amar mesmo sabendo que o amor pode acabar, a escrever mesmo quando se acredita que nada importa. Isso para ele é o verdadeiro heroísmo, seguir sem anestesia. Cioran escreveu: não se pode escrever com indiferença sobre um tema que se ama. Esse, então, o tema. Essa frase revela muito sobre sua filosofia. Ele não observa a decomposição de fora. Ele é ela. Ele escreve com o corpo, com a febre, com a exaustão de quem já viveu demais por dentro. E, talvez por isso suas palavras nos toquem tão fundo, porque ele não nos explica o sofrimento, ele o encarna. Hoje, em um mundo onde tudo é performance, onde até a dor precisa ser bonita no Instagram, a sinceridade crua de Cioran soa quase como um ato revolucionário. Ele não quer like, não quer plateia, quer silêncio, quer a ferida aberta. E isso, embora brutal, é profundamente humano. Muitos o chamaram de pessimista, mas talvez ele seja apenas alguém que se recusou a ser enganado. Alguém que olhou para o espetáculo da vida e disse: não acredito. E isso, de certo modo, é também um tipo de pureza, porque é muito mais fácil ser otimista por conveniência do que encarar o vazio e não desviar. Há uma dimensão quase mística no modo como Cioran aborda o fracasso. Não como uma fase, não como algo que se supera, mas como um estado permanente da condição humana. Fracassar em tudo, exceto no desapego. Ele escreve: essa frase é mais do que uma ironia, é uma chave. Porque na filosofia de Cioran, o fracasso não é uma falha do indivíduo. É uma consequência inevitável de existir num mundo sem fundamentos. A vida, para ele, é um esforço destinado ao colapso. E o mérito está, paradoxalmente, em reconhecer isso. O fracassado, em sua visão,
é o verdadeiro lúcido. Aquele que percebeu que tudo aquilo que se espera conquistar, sucesso, estabilidade, reconhecimento, é, no fim, areia escorrendo entre os dedos. Só que enquanto a maioria continua tentando construir castelos, o fracassado contempla o deserto. E talvez veja mais longe. Essa ideia confronta frontalmente a ética contemporânea da performance. Vivemos numa era que idolatra o mérito, que finge premiar o esforço, que transforma a autoestima num dever moral. Fracassar hoje é quase um crime, e quem fracassa precisa justificar-se, reinventar-se, recomeçar, como se a derrota fosse apenas um ponto de transição e nunca um destino legítimo. Mas Cioran não acredita em reinvenção. Ele acredita em aceitar a falência como uma forma de honestidade. Isso não quer dizer que ele despreze a vida. Pelo contrário, ele a observa com um olhar de quem já não espera nada, e justamente por isso consegue vê-la com mais nitidez. Como quando escreve: a vida é tolerável apenas pelo grau de ilusão que somos capazes de manter. E quando essas ilusões se rompem, resta o quê? Para Cioran, resta a contemplação do nada, mas não como negação, como presença, um vazio fértil, onde não há mais a obrigação de ser algo. Hoje, cercados por métricas, por metas, por uma produtividade sufocante, a ideia de não ser nada parece aterrorizante. Mas será mesmo? E se for justamente ali, no fundo desse silêncio, que reencontramos um pouco de verdade? O fracasso na leitura de Cioran é o momento em que deixamos de representar e começamos a existir. Pela primeira vez, talvez, sem o peso das expectativas alheias, sem a máscara da normalidade. O fracassado de Cioran não é o derrotado que se lamenta, é o desperto, aquele que viu a farsa e escolheu não mais participar dela. Ele pode parecer cínico, mas em seu cinismo há algo profundamente libertador, porque enquanto muitos ainda mendigam sentido nas esquinas da vida, ele já compreendeu que a vida, por si só, talvez não tenha nenhum, e ainda assim escreve, e ainda assim respira. Há uma forma de coragem nisso. Ele nos obriga a encarar uma pergunta incômoda. Será que estamos tentando vencer num jogo que nem deveríamos estar jogando? Será que fracassar nesse mundo doente de expectativas não é na verdade o gesto mais lúcido que se pode ter? Cioran tinha um fascínio quase cruel pela ideia da desistência, mas não aquela desistência vulgar, do cansaço rotineiro ou da preguiça. Era algo mais profundo, mais radical, a renúncia à própria vontade de continuar fingindo. Ele escreve: não ser nada, não fazer nada, não querer nada, essa é a glória suprema. É como se, no fundo do niilismo, ele tivesse encontrado uma espécie de êxtase, um nirvana às avessas. Essa visão colide com tudo o que aprendemos. Somos doutrinados a desejar. Desde pequenos nos ensinam a correr atrás de algo, carreira, família, sentido. Desistir nesse contexto é escândalo, é fracasso moral. Mas Cioran inverte essa lógica. Para ele, desistir é um gesto de lucidez extrema. É quando o ser humano percebe que sua ânsia por construir, alcançar, ser alguém, é só uma resposta desesperada ao pavor de não ser nada. Ele nos pergunta silenciosamente o que restaria de nós se parássemos de correr, se deixássemos de perseguir objetivos, de construir personagens, se silenciássemos todas as vozes externas que nos moldam. Quem somos quando desistimos da imagem que projetamos ao mundo? No breviário de decomposição, a desistência aparece como libertação. Não se trata de niilismo raso. Trata-se de uma ética negativa, onde o esvaziamento do ego, das vontades, da ideia de progresso, abre espaço para uma outra experiência de ser, algo mais silencioso, mais denso, mais verdadeiro. Essa proposta soa absurda hoje. Em tempos de empreendedorismo de si mesmo, onde até os sentimentos são gerenciados como ativos emocionais, a ideia de não querer mais nada parece doença.
Mas talvez o que Cioran nos mostra seja o contrário, que a doença está justamente nessa necessidade compulsiva de querer sempre mais, de não saber parar, de não conseguir simplesmente estar. Quando ele escreve, a arte de viver é a arte de saber desistir, há ali uma sabedoria corrosiva, mas profundamente humana. Porque viver também é saber morrer um pouco a cada dia. Morrer para os sonhos que já não fazem sentido, para os papéis que nos foram impostos, para os desejos que nunca foram realmente nossos. Desistir para Cioran não é desaparecer, é esvaziar-se do desespero por permanência. E nessa desistência há talvez uma forma de pureza que poucos alcançam. Uma clareza que só chega quando tudo o que era ruído finalmente cessa. Um silêncio que não oprime, mas acolhe. Hoje, quando tudo nos empurra para o movimento constante, seja pelo algoritmo, pela comparação social, pela ansiedade, talvez a lição de Cioran seja mais urgente do que nunca. Não para que todos larguem tudo e fujam, mas para que, ao menos por um instante, consigam olhar para dentro e perguntar: o que realmente vale a pena carregar? Existe uma solidão que não se cura com companhia. Uma solidão existencial, ontológica, que não depende de estar ou não cercado de pessoas. Cioran conhece bem essa solidão. Ele a transforma em palavra. Ele a arrasta por cada página como uma sombra inevitável. O fato de estarmos sós no universo é a única certeza que possuímos. Essa frase, seca como uma sentença, é o tipo de verdade que poucos têm coragem de dizer em voz alta. A solidão, para ele, não é acidente, é essência. E tentar escapar dela através do amor, da religião ou da arte é apenas adiar o confronto. Porque no fim, todos os nossos laços são frágeis. Todos os vínculos estão suspensos sobre o abismo da impermanência. E Cioran não quer que fujamos disso, quer que olhemos de frente, que paremos de tentar preencher o vazio, que o aceitemos. Mas isso não faz dele um inimigo do amor. Pelo contrário, sua visão do amor é intensa, quase febril. Ele reconhece o quanto desejamos fundir-nos com o outro, como um modo de aliviar a dor de sermos quem somos. Mas também vê o quanto esse desejo é trágico, porque ninguém jamais nos compreenderá totalmente. E quanto mais exigimos essa compreensão, mais nos frustramos. Ele escreve: o amor é a tentativa de introduzir no mundo da aparência a ideia de comunhão. Tentativa e não realização. No fundo, ele sabia que a existência humana é marcada por uma distância irreparável entre o que sentimos e o que conseguimos dizer, entre o que desejamos e o que o outro pode oferecer. E talvez esse seja o drama mais profundo da condição humana, a impossibilidade de sermos plenamente compreendidos. Hoje, num mundo hiperconectado, onde tudo parece girar em torno de vínculos, seguidores, amigos, likes, validações, o que Cioran nos diz é um lembrete duro, porém necessário. Podemos falar com milhares de pessoas e ainda assim não sermos ouvidos. Podemos estar em relacionamentos e ainda assim sentir um vazio surdo entre um abraço e outro. Porque nenhuma rede social, nenhum algoritmo, nenhum amor romantizado tem o poder de preencher o abismo do ser. Mas há um detalhe importante na forma como Cioran vive essa solidão. Ele a trata com dignidade. Ele não a veste de drama, nem de heroísmo. Ele apenas a reconhece como parte do preço de estar consciente. E talvez seja essa a beleza oculta em sua escrita. Ele faz da solidão um território legítimo, um lugar onde não há consolo, mas há verdade. E para alguns, isso já é suficiente. Ele não oferece fuga, mas uma espécie de reconciliação com o silêncio. E essa reconciliação é rara, porque vivemos cercados por ruídos, externos e internos, que nos impedem de escutar esse silêncio que fala de quem somos sem as máscaras. Cioran escutou esse silêncio e escreveu com ele.
Por isso, suas palavras ressoam como uma voz interior que já estava em nós, mas que nunca tivemos coragem de nomear. Chega um ponto na leitura de Cioran em que não há mais o que entender, apenas sentir. Como se as palavras deixassem de funcionar como argumentos e passassem a operar como espelhos. Espelhos quebrados, sim, mas ainda assim reveladores. Porque não é uma filosofia para convencer, é uma filosofia para romper. Romper com a mentira confortável do progresso, inevitável, com a ilusão da felicidade permanente, com a fé cega no amanhã. A consciência é uma maldição e o pensamento, uma enfermidade. Talvez seja a frase que melhor resuma sua obra. Cioran não nega a beleza da vida. Ele apenas se recusa a fingir que ela é suficiente. E nesse gesto, há algo de profundamente humano. Porque quantos de nós já não sentimos, mesmo que por um segundo, que viver é demais, que tudo pesa, que a lucidez dói? No fundo, o que o breviário de decomposição nos oferece não é desespero, mas permissão. Permissão para desmoronar, para não estar bem, para não fazer sentido, para parar, para olhar para a própria falência interior sem se envergonhar. Porque existe sim dignidade no desmoronamento. A dignidade de quem já não precisa mentir para si mesmo, de quem já não precisa cumprir o papel do otimista compulsivo. E é aí que a obra de Cioran toca fundo. Ela não nos convida à cura, mas à consciência. Ela nos abraça no colapso, não para nos levantar, mas para dizer: eu também estou aqui, porque há algo de comovente em reconhecer que o sofrimento não é individual, que o vazio não é seu. Ele é de todos. E nesse reconhecimento compartilhado, uma outra forma de pertencimento nasce. Uma comunhão sem palavras, feita apenas de presença. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido essa presença. Talvez tenha reconhecido, nas entrelinhas, algo que você mesmo não sabia nomear. E se esse vídeo te tocou de algum modo, eu convido você a continuar essa reflexão conosco. Se inscreva. Deixe seu like. Não por obrigação, mas porque, assim como Cioran, estamos tentando nomear o que não tem nome. E cada pessoa que se junta a esse esforço silencioso torna tudo isso um pouco menos solitário. E agora, antes de sair, te deixo com uma pergunta. Uma daquelas que não tem resposta pronta, mas que podem mudar silenciosamente a forma como você respira daqui para frente. E se o sentido da vida não estiver em evitar o colapso, mas em aprender a habitá-lo com dignidade?